Olá, queridos, boa noite, a paz a todos. Eu me chamo Assuero Braz, sou parte do time da Abas. Como vocês já sabem, sempre na última quarta-feira de cada mês, nós nos reunimos aqui às 8 da noite para promovermos a nossa live. Então hoje é a última quarta-feira do mês e é o que nós estamos fazendo, né? Reunidos aqui nos estúdios da AD Central em Belo Horizonte, na Rua São Paulo, para a live mensal da Abas. Nós sempre procuramos trazer para vocês, e vocês sabem disso, temas relevantes e que façam parte da nossa atuação nas áreas de ação social, educação e capacitação. Amanhã é dia 28 de abril. É o dia que se comemora mundialmente o Dia da Educação. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ela tem trabalhado com os países membros, da qual o Brasil é signatário, né? O Brasil faz parte, e então ela tem trabalhado para que esses mesmos países consigam fornecer até o ano de 2030 uma educação inclusiva, igualitária e de qualidade, além de oportunidades de aprendizado para todos ao longo de toda a vida. Esse é o objetivo da Unesco. Então, interessante que para ajudar esse propósito, né, e esse objetivo da Unesco, surgiu aí no meio do caminho, a partir de 2020, a pandemia do Covid-19. Então, a pergunta hoje é o seguinte: como criar uma educação igualitária, de qualidade e para a vida de toda, para a vida toda, né, igualitária e para a vida toda, em um Brasil pós-pandemia, e tão diverso de realidades. Todos nós sabemos que o Brasil tem, ao longo, né, do seu território, uma diversidade muito grande entre as pessoas, principalmente econômica e social. Então, como que você consegue aplicar em tão pouco tempo, passando por um período pandêmico, essa educação igualitária? Nós acreditamos que a solução seja uma educação com princípios. Nós acreditamos nisso. Bom, para conversar conosco essa noite, a Abas tem o prazer de receber aqui nos estúdios o professor Claudinei Franzini. Deixa eu dar para vocês aqui um pouquinho da ficha dele e depois ele vai, então, nos trazer a sua palavra e ele vai confirmar ou vai consertar a ficha que eu vou... A ficha dele, né? A ficha que eu vou passar para vocês. Bom, o professor Claudinei Franzini, ele é graduado em Administração de Empresas e Pedagogia com MBA em Marketing. Ele atuou como diretor de marketing da editora Mundo Cristão por 15 anos, é isso mesmo, professor? 15 anos. E atualmente ele é diretor de expansão da Rede Batista de Educação e diretor executivo do Instituto Rexis, é isso mesmo? Exis, e que produz e distribui o programa Bene. O programa Bene me parece que fala sobre formação ética e socioemocional. É interessante afirmar aqui essa noite que ele é paulista, porém desde 2015 ele reside aqui em Belo Horizonte. Eu acho que ele já é um mineiro de coração, né? Sem dúvida. Professor, boa noite, seja bem-vindo à live da Abas essa noite, tá bom? Pastor Assuero, eu que agradeço o convite, um privilégio, né, poder falar sobre educação num tempo tão pandêmico, né? Exatamente. Tempo pós-pandemia, realmente falar sobre educação não é uma tarefa fácil, mas estamos aqui para poder compartilhar um pouquinho sobre soluções para a nossa educação, principalmente educação com princípios e valores morais cristãos, né? Então vamos começar. O senhor vai nos falar sobre o que é educação com princípios, né? Fala isso pra gente, explica isso pra gente, por favor. Eu vou tentar explicar aqui, né? Porque educação com princípios, ela não é difícil de entender, mas ela trabalha com uma abordagem educacional cristã que tem por objetivo desenvolver o raciocínio a partir de fundamentos bíblicos identificados, né, em cada um dos atos da BNCC, por exemplo, que são os atos educacionais. Então, o objetivo da educação por princípios é desenvolver numa criança
uma filosofia cristã para todos os momentos educacionais que ele vai aprender, né? A BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular. O que é a BNCC? Fala aí para nós aí. A Base Nacional Comum Curricular. Ela é um instrumento que vem sendo escrito ao longo dos tempos, aí, já há muito tempo, desde a década de 90 no Brasil, mas ela já existe em outros países também. Okay. E tem por objetivo aproximar a educação, pelo menos aquilo que é ensinado em todas as esferas de uma sociedade, de uma nação. Então, a Base Nacional Comum Curricular. Ela é uma base comum, um currículo comum para todas as escolas, sejam escolas privadas ou escolas públicas, né? Que têm os mesmos objetivos. Então, uma escola pública vai aprender sobre matemática, ela tem lá quais são os elementos fundamentais para se ensinar dentro do tema matemática. Okay. O mesmo princípio dentro da escola privada. Então, assim, a gente trabalha uma redução das diferenças, pelo menos das diferenças dos ensinamentos, mas não necessariamente uma redução da qualidade, né? Uma redução da diferença da qualidade. Okay. Mas ela tem por objetivo fazer essa aproximação daquilo que é ensinado, tanto na escola pública quanto na escola privada. A diferença da educação por princípio é que ela vai trabalhar sempre voltado para o que a Bíblia diz sobre isso. Como é que você pode aprender matemática com base na Bíblia? Mas é possível aprender matemática com base na Bíblia? Um exemplo aqui, né? Que até de manhã eu estava lendo sobre quando Davi separou, assim, ele fez a divisão do exército, né? Então ele elegeu lá comandantes de 1.000 e comandantes de 100. Né? Tem uma passagem muito interessante lá. E isso daí já você vai trabalhar matemática em cima disso. Como que é esse negócio de você separar um comando por 100 e outro comando por 1.000, né? Então, quer dizer, para cada 1.000 você vai ter quantos comandantes? Se você separa a cada 100 um comandante, para cada 1.000, quantos comandantes você terá? Já é uma forma de educação por princípio. Que legal. Agora, vai além disso, né? Porque o objetivo não é apenas ensinar matemática com base na fórmula bíblica, mas é assim, o que eu posso aprender com base no tema matemático para aplicação na vida toda, o princípio bíblico para aplicação na vida toda. Então você vai para outras disciplinas também. Você pode ir para português, biologia. Quando você vai para biologia, você vai estudar a criação, né? Como que é a formação do DNA do ponto de vista bíblico, né? Então, será que tem um diálogo? Será que conversa, ciência e fé conversa, elas falam, né? Então você vai pegar texto bíblico para confirmar que sim, que ela conversa. Né? Quando você fala da criação, você não está deixando de lado a possibilidade da evolução. O que não dá para acreditar com base no princípio bíblico, na educação por princípio, é que nós temos apenas o elemento evolução. Evolucionismo, né? Então nós acreditamos no criacionismo, mas nós não eliminamos, após o criacionismo, uma possibilidade de uma evolução das espécies da sociedade, né? Um aprimoramento. Exatamente. Né? Então, nós não acreditamos que o homem veio do macaco, mas nós acreditamos que houve sim, depois da criação do homem, ele teve uma evolução social. Né? Na época dos primeiros, das primeiras criaturas, dos primeiros, né? Adão, Eva e depois todas as suas descendências, nós tivemos momentos de conflito ali no pensamento humano atual, por exemplo, de como é que veio a procriação? Será que foi com irmãos? Né? Então isso você tem um conflito ali com base na teoria atual, com base nos princípios atuais, né? Onde a gente tem uma clareza de que você não vai trabalhar com a questão de uma relação irmão com irmão, porque ela tem um princípio que é contra isso. O princípio bíblico atual é contra isso. Mas é possível você estudar levar a educação com base em princípios, principalmente princípios morais, que eles são oriundos de onde? Da Bíblia. Né? Então, quando você pega toda uma sociedade que nós temos hoje, tanto do velho mundo quanto do novo mundo, né? Você pega tanto a Europa quanto o Ocidente, né? a Oriente e Ocidente, você pode trazer, sim, uma consciência de que a sociedade ela não existiria se ela não tivesse princípios morais. E de onde vieram esses princípios morais? Esses princípios morais eles vieram da Bíblia, todos eles, né?
Esse é o princípio, a educação por princípio, ela trabalha em cima disso. Ela não elimina a Bíblia em momento algum da história da humanidade. Entendi. Professor, tem sido satisfatório os resultados da educação por princípio? Ou seja, os objetivos da educação por princípio têm sido alcançados no Brasil? Também ocorre em outras partes do mundo ou é algo só do Brasil? Fala sobre isso para nós, por favor. Ao longo da história, a educação, você sempre trabalhou com educação por princípios, não no termo que se é adotado hoje, né? Onde você trabalha uma sala de aula com um currículo, esse é a base da educação por princípios atual, né? Tem uma associação de educação por princípio, educação cristã por princípios. O que a gente sabe, né, da história da humanidade é que a educação por princípio ela veio trabalhando o princípio e a moralidade em si com base na Bíblia. Então respeita-se muito a Bíblia por educação moral, por educação por princípios e valores morais com base na Bíblia. Então são dois movimentos diferentes. A educação por princípio ela usa a Bíblia e alinha com o documento da BNCC. A educação que tem por princípio, né, a moralidade, a consciência cristã, os valores, princípios e valores cristãos, que são os que regem uma sociedade, elas vêm de muito tempo. Então, o surgimento do próprio movimento das escolas confessionais católicas, eles surgiram para ter uma abrangência maior da educação, mas sempre baseado em quê? Em princípios morais bíblicos, né? Então a educação era ensinada nas escolas, levando em consideração os princípios morais bíblicos, né? Cristãos. Infelizmente, para responder a sua pergunta, a gente tem perdido muito território, muito terreno, porque o próprio nascedouro das escolas confessionais, inclusive no Velho Mundo, né? Ele foi muito forte e tinha um objetivo muito claro, que era de abrir a educação para todos, deixar de ter uma educação só para o clero ou só para o proletariado, né? E passou a ser uma educação popular, geral. Ela se perdeu nos tempos atuais, porque ela acabou sendo contaminada também. Daí surge a educação confessional cristã evangélica, protestante, né? Que também veio de uma batida muito forte de Martim Lutero, de todos os pais da fé cristã lá do protestantismo, né? Então, a gente percebe que os luteranos, não só luteranos, mas todo aquele movimento da reforma protestante, eles implantaram como um dos pilares a educação cristã, né? Que veio trabalhando muito forte a educação por princípios éticos, morais, com base na palavra de Deus. E aí, ao longo do tempo, a gente teve um crossover desse cenário. Sim. Por quê? Porque as escolas confessionais protestantes, cristãs protestantes, elas se mantiveram fiéis ao princípio, né? A educação por princípio com base na palavra de Deus. E, inclusive, com evangelização, com uma orientação familiar, com uma orientação de comportamento, orientação de caráter, moldura do caráter, da personalidade. As escolas católicas, não na sua maioria, mas uma grande parte delas, elas acabaram adotando um progressismo. Okay. E esse progressismo, ele foi o principal elemento que corrompeu e abriu uma brecha enorme para que essas escolas confessionais, né, católicas, elas tivessem uma libertinagem excessiva. Então hoje a gente vê já uma situação que destoou daquele princípio lá de trás, dos primeiros movimentos lá atrás. Do início. Então o protestantismo, ele se manteve fiel e ele está continuamente fiel. E com isso, o que a gente percebe é que sim, nós temos muito a comemorar hoje, né? Porque, por um lado, essas escolas confessionais cristãs, elas trouxeram um reviver de uma educação de propósito de vida, né? Então a educação, ela não é mais uma educação por aprendizagem, ela é uma educação por aprendizagem com propósito de vida,
que é um dos temas que nós temos hoje dentro da Rede Batista de Educação, né? Educar com base em 4 pilares fundamentais, das quais 2 deles estão totalmente arraigados em princípios morais, princípios e valores cristãos. Um deles é o socioemocional, é um dos pilares, e o outro é a espiritualidade. Então a gente trabalha muito forte isso, trabalho cognitivo muito forte, desenvolver num estudante, numa criança em fase educacional, em fase de educação, desenvolver nela o princípio da qualidade educacional que ela tem que carregar para a vida toda, né? Ela vai ser um elemento fundamental na sociedade para a transformação do seu entorno, isso vem com o cognitivo. O segundo, que é um elemento do físico humano, onde a gente valoriza muito a questão da alimentação, a gente valoriza muito a questão dos cuidados pessoais, né? A gente valoriza muito a questão do exercício físico. Isso tudo é dentro do elemento físico do ser humano, porque a gente acredita que o ser humano, ele o corpo é apenas uma máquina para carregar o Espírito de Deus. Isso. Né? Então ele precisa cuidar disso. Até a própria Bíblia fala sobre o templo, sois templos do Espírito Santo. Vosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é verdade? E aí, o que a gente trabalha como terceiro elemento é o socioemocional. O socioemocional é onde entra o programa Bene, de formação ética e socioemocional. Que aí eu vou falar um pouquinho mais depois, possivelmente, se tiver tempo. Sim, né? daqui a pouquinho eu quero entrar nessa área. Eu quero saber sobre o programa Bene. Socioemocional. E o quarto elemento, o socioemocional basicamente é o seguinte, mesmo que haja um conhecimento profundo, um físico aperfeiçoado, se ele não tiver inteligência emocional para lidar com isso lá no futuro, ele não consegue galgar a escada do sucesso de vida, né? Porque há uma diferença entre sucesso para alguém que é desenvolvido dentro de um princípio de educação cristã e alguém que é desenvolvido dentro de um princípio de progressismo. Sim, são diferentes os conceitos. Verdade. E o quarto elemento é a espiritualidade, que para nós ela é fundamental, né? Não há como ser humano se tornar um ser completo se ele não enxergar a sua existência a partir do ponto de vista de Deus. Dizer, vai viver num vazio enorme. Com certeza. Então, ele tem uma razão de existir. E essa razão de existir, ela é descoberta a partir da visão de Deus, né? A partir da criação, a partir do fundamento de que, como diz o Salmo, né, o salmista, que antes mesmo de existir, o Senhor já me conhecia. Né? Então, esses são os 4 elementos. É o cognitivo, é o físico, é o socioemocional e é o espiritual. Isso é o que nós temos como conceito de educação integral do ser humano para o ser humano. Entendi. Professor, eu pessoalmente queria expressar a minha gratidão a Deus pelos nossos irmãos batistas, pela visão da educação, né? Os batistas são visionários em relação à educação, investem muito e eu quero orar ao Senhor para que o Senhor continue usando-os de uma forma muito especial. Os batistas investem tempo, investem dinheiro, investem a vida na educação e eu creio que isso é uma bênção de Deus. Amém. Eu tive o privilégio de morar nos Estados Unidos por 14 anos. Hoje eu sou cidadão americano com a minha família, então conheço bastante a América. Eu diria que a América hoje quase que 100% ela é educada, né? Então existe a educação, quase 100% das crianças e das famílias americanas receberam educação. Conheço alguns países da Europa, eu diria que também próximo de 100% dos países europeus são educados, né? As pessoas são educadas, recebem educação formal e tudo. Acredito que no Brasil, talvez um pouco acima de 50%, não tenho muita certeza, mas imagino. E sei que outras partes do mundo está muito abaixo de 50%. Amanhã é dia 28 de abril e é o Dia Mundial da Educação, não é isso? Exato. É isso, Dia Mundial da Educação. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Nós temos alguma coisa a comemorar? O mundo tem alguma coisa a comemorar no dia 28 em relação à educação? Tem sim, pastor. A gente observa, você falou muito bem da Europa, né? Se a gente pegar a Alemanha como modelo, como exemplo, é curioso como a Alemanha ela valoriza muito a educação técnica, né? Então, diferente do que acontece no Brasil, o Brasil parece que ele está um pouco atrasado nisso, eu vou explicar um pouquinho, mas a Alemanha ela já passou da fase de formar todo mundo para que todo mundo tenha um curso superior. Eles não têm
essa visão mais necessidade, né? Eles se formam tecnicamente, até porque eles vão trabalhar na indústria e eles vão precisar muito mais de um curso técnico do que um curso superior. Parece que é uma tendência mundial, né? Nos Estados Unidos eu acho que está indo pelo mesmo caminho, né? Talvez sim, mas o que a gente percebe é que há uma diferença entre o índice de escolaridade, o índice de pessoas que alcançaram uma escolaridade, né, do índice de formação. É uma diferente. Por quê? Uma coisa é você colocar todo mundo na escola. Outra coisa é você conseguir formar a pessoa. Quando você fala em formar a pessoa, você está falando em criar nela a capacidade de ter um senso crítico para avaliação, para que ela não seja massa de manobra. Então, a formação, ela vem embutido no conceito de formação um critério que é o de eliminar a possibilidade de que alguém, ela mesmo tendo o ensino, ela não seja educada o suficiente para ser massa de manobra. E no Brasil, a gente está ainda nesse conceito, né? A nossa educação ela ainda não alcançou o ponto de levar uma pessoa ao senso crítico, a ela ter uma consciência educacional suficiente para ela não ser manipulada. Nós ainda vemos a manipulação no Brasil. Então, quando você vai para uma sala de aula no Brasil, todo mundo lá, se você perguntar numa escola particular, 50% quer ser médico. Outro 50% quer ser qualquer outra coisa, mas e os outros jogadores de futebol, né? Alguns jogadores de futebol. Agora, e alguns cantores de rap. Também, mas quando você vai para uma escola pública, o que você quer ser? Eles não têm noção do que eles querem ser, porque ainda não tem a formação crítica. Falta um direcionamento? Falta um direcionamento, falta. Mas mesmo na escola particular, ainda está em aprimoramento, por quê? Porque está todo mundo buscando uma formação superior, né? Todo mundo quer mudar o mundo. Eu acho bacana isso, né? Principalmente no Brasil, isso é uma coisa que vem tomando conta da mentalidade da juventude. A juventude de hoje ela está mudada. Ela quer mudar o mundo. Ela não está mais arraigada, como nossa geração, pastor, o senhor deve ser um pouquinho mais novo que eu. Não sei. Não vamos revelar isso aqui, acho que é melhor a gente pular essa parte aqui. Até porque a gente está num programa ao vivo aqui, né? Ok, tá certo. Filmagem, gravação isso, aqui e tal. Daqui a 10 anos pode mudar também. Exatamente. Então, mas a nossa geração, que é uma geração cinquentenária, ela tinha assim como base do sucesso, era o ter. Era o possuir, era ter a casa, ter o carro, ter uma família. Essa geração atual, ela está com uma mentalidade diferente. Ela não está apegada a ter o carro, a casa, a família. Ela está apegada em o que eu vou construir, como é que eu posso contribuir, como é que eu posso ajudar. Mas ela está um pouco mais retardada também, atrasada na sua formação humana, porque ela retardou a adolescência, né? E aí você piora, com o tempo piora isso, porque é uma geração também descomprometida. Então, na nossa geração, um exemplo é que a gente entrava numa empresa e era utópico. Nós tínhamos a utopia de que nós íamos, a partir da empresa, ficar lá 10, 15, 20, 30 anos, se aposentar lá, mas a gente ia entregar ali tudo que a gente tinha ali para que a empresa, junto com outras pessoas, pudéssemos formar uma nova geração. A geração atual não, se ela na primeira espremida que dá, ela cai fora, ela vai embora. Parte para outra. Parte para outra. E outra coisa também, a nossa geração, ela estava arraigada na CLT, né? Numa legislação trabalhista. A geração atual não quer nem saber o que é CLT, ela quer ter ali um emprego, alguma coisa, trabalhar onde ela tiver, de onde ela puder, para ter uma renda para continuar fazendo acontecer. Ela vai andar de Uber, ela não vai comprar carro. Né? Interessante isso. Se ela comprar carro, ela vai comprar um carro elétrico, não vai comprar um carro a diesel ou a gasolina, né? É outra visão. Ela não vai querer um apartamento, ela vai alugar um Airbnb, né? Para estar livre, para estar onde ela puder. Depois ela vem com a família. Então a família também vai atrasar. Então, já tem um índice hoje que a formação, as famílias estão se formando com mais de 30 anos, né? Os jovens estão casando depois dos 30 anos. Então, tudo isso é fruto do quê? De uma educação que está chegando diferenciada. Então, para contribuir para contribuir, eu queria dizer o seguinte: nós temos muito a comemorar. Leia-se que no Brasil nós já alcançamos o índice de 97% da população em idade escolar que está na escola. Sério? Até porque a lei,
é uma legislação que, se a criança em fase escolar não estiver na escola, a família vai responder perante o poder público. Então, até por força de lei, ela está na escola. Ela tem que estar na escola. Ela tem que estar na escola. Verdade. E Inclusive vários, né, só tem muitos fazendo programas aí uma parte, né? Vários programas sociais do governo estão atrelados ao aluno na escola. Isso. Algumas empresas também, né, Sim. atrelam a garantia do emprego do chefe da família com filhos na escola. Filho na escola. Então você tem uma movimentação, mudança de visão, né? É uma mudança de visão, uma tentativa de botar toda criança na escola, né? Isso já é algo a se comemorar. Agora, dizer que elas estão sendo educadas já é outra coisa. Porque quando você olha a diferença que nós tivemos, o gap que nós tivemos entre a escola pública e a escola privada, é quilômetros de distância, né? Então, ainda, lamentavelmente, a pandemia piorou ainda esse caso, porque a escola privada ela estava com recurso suficiente para manter as aulas. A escola pública não estava. Eu queria até aproveitar e fazer uma outra pergunta, já que o senhor tocou na questão da pandemia. A partir de fevereiro, de março, abril de 2020, né? O mundo entrou na era pandêmica, né? Foi. Na era da pandemia do Covid-19. Correto. E nós tivemos 2 anos de paralisação no mundo. Graças a Deus que hoje o governo da cidade de Belo Horizonte publicou que a partir de amanhã nós estamos livres das máscaras, né? Sim, de usar um símbolo muito grande, né? Exatamente, usar as máscaras em locais fechados. É interessante que meu filho veio semana passada dos Estados Unidos e no voo da American Airlines, ele já de volta não precisou usar dentro do voo a máscara. Então, nós tivemos uma época, foram 2 anos de paralisia geral e as escolas foram extremamente afetadas e paralisadas, né? Eu até pouco tempo atrás, por muitas vezes ouvi a propaganda da Prefeitura de Belo Horizonte, e essa live não tem nada a ver com política, mas apenas uma observação, dizendo que Belo Horizonte foi a cidade que mais se preparou para a pandemia, né, para esse tempo. Eu realmente não consegui, sou daqui, eu não consegui ver esse preparo, não. E principalmente porque quando foram voltar às aulas, houve briga na justiça aqui, porque a prefeitura não estava preparada, né? Não se preparou adequadamente. Sim. Várias datas foram marcadas e eu acho que por último nem os pais estavam aguentando mais ter os filhos dentro de casa. Não porque os filhos dentro de casa é ruim, mas os filhos dentro de casa sem uma educação, né? Sem estar vivendo o que eles precisam viver para essa época, que é exatamente a educação. Nessa época, os nossos filhos precisam estar mais na escola do que dentro de casa. Então, assim, houve uma demora muito grande, né, nesse retorno. E a minha pergunta é o seguinte, a escola formal sentiu alguma dificuldade com os alunos nessa volta à escola, às aulas as presenciais, né? Porque a minha netinha tem 4 aninhos e depois ela começou a ter aulas online. E depois começou a ter aula uma vez por semana e agora voltou presencial. Então, foi muito difícil? Houve bastante dificuldade? O que o senhor pode nos falar sobre isso, por favor? Pastor, a gente realmente percebeu que nós adultos sofremos muito, né? Tivemos ali algumas semanas, talvez alguns meses, onde nós não podíamos sair de casa, né? Nós ficamos confinados em casa, com os filhos. As escolas particulares, elas estavam, como eu disse, elas estavam preparadas para esse momento, ou as que não estavam preparadas, né, porque já vinha um movimento de tecnologização da educação, de digitalização da educação. Então a tecnologia ela já tinha sido absorvida na escola privada. Escola pública não. Mesmo assim, na escola privada, num caso como nós, do Colégio Batista Mineiro, a gente, em menos de 4 dias, foram 5 dias suficiente para a gente instalar câmeras em todas as salas de aula, 400 e tantas salas de aulas, microfones, computadores com telões, câmeras de múltipla funcionalidade para poder pegar o professor na sala e transmitir. Tudo isso com recurso próprio, professor? Recurso você pega em recurso bancário, né? Sim. Você vai no banco pegar, mas você paga juros, né? Paga porque conta. Eu imagino que o investimento deve ter sido altíssimo, né? Não tem apoio não tem nem tempo de buscar apoio. Você tem que ir lá e fazer
acontecer. Depois vê o que dá. Mas a responsabilidade, ela é uma responsabilidade histórica, né? São 104 anos de história de Colégio Batista Mineiro, você não ia deixar na mão a família que está com o filho em casa. Exato. Então, por isso que eu parabenizo os batistas, que são 104. A Assembleia de Deus tem nessa faixa de 103, 104 anos, né? E os batistas têm 104 anos de colégio, de investimento em educação. Aqui em Belo Horizonte, né? Sim, fora no Brasil tem escola com mais de 130 anos também. Glória a Deus. Mas o que a gente viu é que aquela novidade exigiu uma adaptação das crianças. Então, elas se adaptaram para a aula virtual, para a aula online. Foi um sofrimento muito grande, a gente percebeu. Foi uma dor, uma angústia para os professores, que também tiveram que se adaptar. Nas 3, 4 primeiras semanas, aquilo era uma novidade de vida para as crianças, e elas estavam ali interagindo, animadas. Passou desse período, começou a entrar num estágio de marasmo, vamos dizer assim, de nostalgia. Depois de 6 meses, 8 meses, entrou na área, no tanto faz, né? Eu já não estou aguentando mais. Passou de 1 ano e meio, entrou no estágio da depressão. Então você passou a ter crianças em casas doentes. Famílias em casa que os pais já podiam voltar ao trabalho parcial, né? Antes era remoto, mas estavam já parcial. E os filhos continuaram em casa. Então, isso foi uma ruptura para as crianças, onde elas encerraram o ano. Vou dar um exemplo aqui da minha filha. Ela encerrou o 7º ano presencial. Quando ia para o 8º ano, ela foi para o online. E quando ela voltou para o presencial, ela já estava na primeira série do ensino médio. Dá para entender o que é isso? Ela passou 2 anos fora da escola. Ela perdeu o 7º, o 8º e o 9º ano. Ela aproveitou do 7º, ela voltou para a escola na primeira série. Qual que é o prejuízo que isso traz para o conhecimento, para o desenvolvimento neurológico, para o desenvolvimento socioemocional, para o desenvolvimento cognitivo de uma criança em fase de formação educacional? É gigantesco. Quando eles voltam para a escola, eles voltam para a escola sem saber como se relacionar com os amigos, que eles passaram a se relacionar online, virtualmente. Verdade. Quando eles voltam para a escola, eles têm que descobrir que eles estavam sozinhos novamente, depois de 2 anos, onde eles tiveram que reaprender a fazer provas e avaliações em grupo, porque eles faziam troca de mensagens pelo WhatsApp, tinha grupo de WhatsApp para se apoiar a fazer prova, o que eu não condeno, porque é uma forma de aprendizagem também. Quando um fala, a resposta X, a resposta para a pergunta 1 é a A. O outro fala, não, é a B. Há uma discussão ali. Há uma discussão, eles têm que correr de novo lá para o material para conferir se é A ou se é B. Entende? Então, isso é uma forma de aprendizagem. Quando eles voltam, acabou a prova em grupo, acabou o estudo em grupo, eles têm que andar sozinhos novamente. Você já imaginou o que é isso? É como aprender a andar novamente, né? Como uma criança que nasceu, não sabe andar, aprende a dar os primeiros passos. Voltar a dar os primeiros passos. Ele andou 2 anos de carro, sem descer do carro. Daí ele desce do carro e tem que andar novamente. Como é que ele faz? Não é verdade? Então, o que a gente percebeu é que aquela adaptação para o online, ela exigiu uma nova readaptação para o presencial. E eles estão sofrendo em todos os níveis, porque é uma dificuldade na fala em público, é não saber como é que o colega vai reagir com a minha fala, é não saber como é que o professor vai reagir na minha contribuição na sala de aula, é um envergonhamento, né? Então, a gente está tendo que trabalhar essa volta pelo socioemocional muito forte agora, né? E nós estamos sentindo que é um problema para todos os âmbitos de escolas particulares. Eles estão tendo que ter apoio para voltar a aprender. Então, voltar a aprender. Como é que eu aprendo a aprender? De novo, eles sabiam isso lá há 2 anos atrás. Passou 2 anos, você imagina num adolescente, o que muda em 2 anos? Ele saiu da escola
Ele disse tchau para os colegas com 13 anos, quando ele volta ele tem 15. Já tá com, no caso, os rapazes já tá com barba. Tá com barba, entende? Professor, e dá para recuperar esse prejuízo? O que Dá. o senhor me fala? Eu acho que assim, a isso. escola privada está trabalhando muito bem isso. O custo está sendo muito elevado, porque a gente está tendo que oferecer apoio, né? Apoio educacional. Com custo da escola, não podendo cobrar da família, porque não é nem repassar, né? Não repassar dá pra isso. Então você tem um aumento de carga horária, você tem tem preparo diferenciado. um aumento de insumos, né? De insumos, mas de não materiais. não pode repassar você não isso. repassa. Então está tendo um custo, mas é possível. O que eu acho que a gente vai ter daqui para frente, aí eu vou dizer para você, de novo, voltar na questão da prefeitura, é um aumento, um distanciamento ainda maior nesse retorno da educação privada para a educação pública. Porque você sabe por que não voltou a educação, a educação privada não voltou em 2020, no final de 2020 e 2021? Ela não voltou porque os governos ou os desgovernos identificaram que havia um distanciamento muito grande e se libera a volta da educação privada, a educação pública não está preparada. Não é porque ela acho não que até hoje não. não é porque ela não está preparada, mas você vê que assim, a educação privada pronta para voltar, voltou a educação pública greve, patinando ainda, né? Com greve, sindicatos batendo lá para não voltar, o perigo, a periculosidade, mas todo mundo com 3 doses de vacina, certo? E as crianças todas com uma comprovação de que elas não fariam a disseminação. Né? Ainda assim, teve uma série de politização da situação toda. A escola privada estava pronta, a escola pública não. Aí o governo prefere fazer o seguinte, principalmente os municipais estavam com a caneta na mão. Prefere fazer o seguinte, vamos retardar a volta de todo mundo para que nós nos preparemos e voltemos todo mundo juntos. E Belo Horizonte atrasou ainda mais. Ainda mais. Quer dizer, Belo Horizonte, eu preciso defender que eu sou mineiro, tá? Eu sou mineiro, eu já gosto... Amo pão de queijo, amo o queijo da canastra, amo os queijos trufados, gosto de um café da Serra, do Cerrado. Tem bom demais. Doce de leite. Doce de leite, goiabada, já sou mineiro. Tutu, o tropeiro, já sou mineiro. Gosto do Mineirão, gosto do galo. Gosto do galo, gosto da raposa e gosto do coelho. Não, aí já bagunçou. Porque o meu time de coração é o Palmeiras, é o porco. Ah, meu né? Deus do céu. Eu sou bicampeão da Libertadores em um único ano. Não existe perfeição. E não aceito que fale que nós não temos mundial. Temos o de 1951. Né? Mas, enfim, o que a gente percebe é o seguinte, que Minas, ela corre atrás de São Paulo. É um absurdo. Eu acho que todo mundo corre atrás de São Paulo. Mas é um absurdo. Nós temos autonomia, nós somos uma das cidades com maior índice de qualidade educacional do país. Belo Horizonte é uma cidade onde tem a maior competição educacional privada do país. Nem São Paulo tem uma competição como Belo Horizonte. Colégios de altíssimo nível aqui. Ou seja, nós estamos no colégios que compartilham de princípios e valores morais, colégios que trabalham muito forte essa questão da qualidade educacional, e a gente teve que ficar à mercê de uma caneta politizada, entende? Foi um absurdo. E aí a gente sente hoje, pastor, que esse retorno ele está sendo muito doloroso, mas muito mais por parte de culpa da politização da pandemia do que por despreparo das escolas. Entendeu? E por falta de vontade das famílias. As famílias queriam que os filhos fossem para a escola. Isso é verdade, é verdade. Né? Então, agora a gente corre atrás. Recupera. Os menores recuperam com mais facilidade. Os maiores, demora um pouquinho eles mais. demoram um pouquinho mais, porque eles já estão enfrentando já essa dor aí que eu te falei da consciência e de uma volta, de uma readaptação. Okay. Os menores é fácil, os maiores é mais difícil. Entendi. Professor, hoje em dia se fala muito sobre atividades extracurriculares. Extracurriculares, exatamente. A minha pergunta é, como que essas atividades extracurriculares, ou se é possível que essas atividades, elas podem ajudar alguma coisa hoje, principalmente para as crianças, né? Nesse tempo que nós estamos chamando de pós-pandemia, nem sei se a gente já pode utilizar isso. Será que dá para usar essa expressão pós-pandemia? Será que nós já estamos no pós-pandemia ou a gente ainda está no... Eu não sei. Eu acho Essas atividades podem ajudar alguma coisa? Como que elas podem ajudar?
Então, a gente tem várias metodologias educacionais para trabalhar nessa recuperação, né? Nessa ajuda. O próprio trabalho pós sala de aula, com reforço escolar, que as nossas unidades, eu vou falar pelo Colégio Batista Mineiro, né? O colégio ele vem ofertando, né? Atividades extracurriculares como reforço escolar, como um trabalho de socioemocional, reuniões de pais e famílias para poder também ajudar nessa reorientação. Mas não só isso, os próprios sistemas educacionais, sistemas de ensino, plataformas educacionais, eles criaram, assim como o programa Bene é um deles, nós criamos... Quero perguntar ao senhor, vai ser a próxima pergunta, o senhor vai nos falar sobre o programa Bene. Nós criamos... Queremos saber o que é isso. Muito material de apoio em vídeo, né? Que estão lá, vídeos de 8 ou 10 minutos de orientação, de apoio a escolar. Nós trabalhamos com uma plataforma de educação que ela disponibilizou também centenas de vídeos de pós-aula como reforço escolar. Então, os estudantes eles têm muitas ferramentas hoje que, graças à pandemia e por causa da pandemia, elas foram criadas para ajudá-los, né? Então, eles não caminham sozinhos. O que precisa hoje é dedicar um pouco mais de tempo, né? Antes ele ia na escola, ele fazia o mapa mental e ele conseguia ali ter uma orientação educacional boa. Hoje ele não consegue mais, ele precisa recuperar o tempo, então ele tem que trabalhar com esse pós-sala de aula. E as principais escolas, principalmente escolas privadas, elas oferecem isso aí sem custo adicional nenhum, né? Então é possível sim. Que ótimo, que ótimo. Bom, professor, o senhor já falou aqui umas 3 ou 4 vezes a palavra Bene. Nós sabemos que o senhor trabalha, né? O senhor atua em um projeto, e é um projeto bem interessante, pelo que eu estava dando uma lida, e o Gustavo também nos falou. E eu queria que o senhor explicasse para nós o que é Bene, o que significa Bene, o que é esse projeto Bene. Sempre me pergunta assim, o que significa Bene? Aí eu falo assim, vem do italiano, va bene, né? Va bene. A gente estava assim, com o material pronto, um dia aí chamamos a agência de publicidade nossa, lá que trabalha com a curadoria das marcas do Colégio Batista. E aí o pessoal, eu expliquei para eles o que era, eu vou explicar para vocês também o que é o programa Bene, né? Então eu expliquei dessa forma. O programa Bene foi formado a partir de uma dor da sala de aula, né? Ele nasceu no chão de sala de aula pelos professores que identificaram que os estudantes precisavam ter uma melhora no seu comportamento moral, ético e nas suas ações, nas suas atitudes, né? E aí eles começaram a provocar a nossa capelania lá do Colégio Batista. E a capelania falou, vamos desenvolver então um material que trabalhe com essa moçada aí. Primeiro eles fizeram o levantamento das virtudes morais que acompanharam a história, que trouxeram a humanidade até aqui. Quais são as virtudes morais? Desde lá da época de Santo Agostinho, né? De 1300 e pouco. Agostinho de Nipona, alguma coisa assim, né? E aí, logo depois de Alexandre o Grande, e aí eles levantaram 52 virtudes morais que acompanharam a história. 52 virtudes morais. Aí eles pegaram as 52 virtudes morais e falaram assim, legal, mas onde que a gente aplica isso na sala de aula? Porque não dá para você aplicar 52 virtudes morais um ano só. Aí, então, eles buscaram o apoio da neuropedagogia, dos psicopedagogos, dos teólogos, né? Dos especialistas de educação, e eles concluíram que para cada virtude moral, cada virtude poderia ser trabalhada numa faixa etária adequada. Então, pegaram lá, por exemplo, distribuíram essas 52 virtudes ao longo da vida do estudante, ao longo da vida dele de sala de aula, né? Então ele entra lá um exemplo, ele entra com 3 anos na escola, já tem a virtude lá da organização, né? Tem a virtude da criatividade. Depois eu vou contar no privado sobre a questão da criatividade, mas talvez eu possa contar aqui no público também, para o pessoal saber. Tem a virtude mais adiante tem a virtude da coragem. Quando ele muda de faixa etária, ele vai mudar de série também, né? Você tem
a virtude da honestidade, mais adiante você tem a virtude da responsabilidade. Mas onde que colocava cada uma delas? E aí eles distribuíram com base na capacidade de absorção que um estudante tem. Então, se ele tem uma maturidade, você vai lá e coloca uma virtude mais apropriada para aquele momento da maturidade dele. E o objetivo, pastor, é trabalhar de uma forma que o estudante ele vai ganhando autonomia à medida que ele vai aumentando a sua maturidade. Você não dá para ele autonomia se ele não tem maturidade. Por quê? Se você der para ele o carro, uma chave do carro para ele andar com 12 anos de idade, ele não tem maturidade ainda para andar. Ele até pode saber dirigir, mas não tem. Mas ele não tem maturidade, então você não pode dar. É equivalente você dar uma arma de fogo para uma criança de 7 anos. Então a gente trabalhou muito forte isso de valorizar a maturidade. A gente não distribui virtudes fora da maturidade dele, da capacidade de absorção dele. Essas 52 virtudes elas foram distribuídas dessa forma. E aí, quando eu expliquei isso lá para o pessoal da agência, falou assim, mas o programa BN então é tudo de bom, ele forma o ser humano para algo que o cognitivo não traz, para algo que a escola não fazia, que agora vai fazer. Eu falei, é isso mesmo. Ele vai formar o ser humano para ter inteligência emocional, para ter uma formação moral, para ter um desenvolvimento ético, para descobrir as suas competências, as suas habilidades, para que quando ele chega lá na sua maturidade, lá no campo do trabalho, na área profissional, ele tenha pilares de sustentação suficiente para que ele se mantenha na posição que ele alcançou de vida. Então, é mais ou menos assim, não adianta você dar uma formação cognitiva, uma boa formação profissional para alguém, e ele não ter ética, ele não ter caráter, ele não ter inteligência emocional. Por quê? Na primeira bola dividida que ele tiver, ele vai brigar com um colega de trabalho. Na primeira oportunidade que ele tiver de ser corrupto, ele não vai pensar 2 vezes. Mas se ele tiver uma formação moral, uma formação socioemocional, ele vai rejeitar as propostas mundanas, as propostas diabólicas. Então, aí quando eu expliquei isso, o nosso marqueteiro lá, o cara da criação, falou assim, pô, mas o programa então é tudo de bom? É, tudo bene? Eu falei, tudo bem, é isso aí mesmo, tudo bene. Esse é o nome do programa, o programa Bene. E pegou, né? Que legal. Então hoje o programa Bene, que nasceu dentro do Colégio Batista Mineiro, ele tem já um público fora. 50% de todo o consumo do programa Bene já está em escolas não confessionais ou confessionais que não são do Colégio Batista. Então nós criamos já tá o fora Instituto do colégio. Exis. Já extrapolou os muros do Colégio Batista. Daí então. foi criado o Instituto Exis para ser o braço editorial e de distribuição do programa Bene. Então hoje o programa Bene tem 16 mil estudantes. São 16 mil estudantes já. Das quais já uma grande parte deles está fora do colégio. Então, escolas por aí que já estão usando ele. Que ótimo, que ótimo. Professor, é sabido entre nós, né, que a nossa sociedade precisa de ética e caráter. A minha pergunta é, ainda que saibamos que precisamos, né, que a sociedade precisa de ética e caráter, eu queria saber se a sociedade está disposta aceitar esses valores, na sua opinião. O que o senhor acha disso? Olha, porque o programa BN tem a ver com caráter, com ética, exato, né? Você sabe o que é interessante? Eu percebo que as escolas estão empenhadas nisso. Porque essa é uma decisão, tendo como base o programa BN, a decisão é do diretor da escola. Então, quando ele conhece o que é o programa BN, ele deseja, ele quer, né? E a gente entende, pastor Assuero, que se nós contribuirmos com a escola para essa formação, lá na frente, independente dos pais serem ou não justos, honestos, quer dizer, a geração anterior a ter esse comportamento moral, a gente entende que essa nova geração que está passando por essa formação, ela vai ter um comportamento moral. Então, nossa intenção é criar uma dicotomia, é quebrar as maldições que carregam a sociedade hoje, sabe? Mas eu também vejo que quem manda numa sociedade para que ela tenha
os princípios e valores morais tem muita relação com o governo principal, o governo central. Se o governo é corrupto, a sociedade ela tem a tendência de migrar também para a corrupção. Se o governo ele é honesto e ele trabalha para a honestidade ficar transparente, rejeitar propostas inadequadas e antiéticas, ele cria um modelo de administração pública honesta, ele está dando exemplo. Então, ele também manda que isso aconteça, né? Então, o que a gente percebe é que há uma busca por princípios e valores morais. Parece que é uma busca, nesses tempos, tem uma busca pelas famílias para que os filhos tenham um desenvolvimento comportamental adequado e com base bíblica. Eu falo isso porque eu tenho visto o quanto o Colégio Batista Mineiro ele tem ganhado campo de crescimento dentro do estado de Minas e fora do estado de Minas, porque ele se coloca como uma instituição que preza valores morais, princípios e valores cristãos dentro da sala de aula, dentro da educação. Um comportamento diferente. Então, o que eu percebo hoje é com com um ar de esperança muito grande, sabe, pastor? De uma mudança na nossa sociedade. É lógico que ainda a gente tem muita gente corrupta, inclusive dentro do governo, dos governos, tanto na esfera municipal, estadual e federal. A gente tem ainda alguns ali que são corruptos, mas não é a maioria, né? Não é mais a predominância. Ótimo. A gente percebe, é muito curioso como a gente vê isso. Parece que uma indignação, uma mudança de consciência muito grande, né? Tem. E eu digo para você que isso tem muito a ver com a ação da igreja, tem muito a ver com a ação das instituições sociais, tem muito a ver com a ação das escolas confessionais, mas quem puxa o carro, né? Quem puxa esse movimento é o governo central. Quando ele fala assim, bate na mesa e fala, basta de corrupção, a gente não aguenta mais, vamos resolver essa situação, vamos mudar isso. E daí eu deixo um alerta para os nossos ouvintes, para hoje e para sempre, né? Que nós somos responsáveis pelo que acontece no futuro da nossa nação. Então as nossas decisões de hoje, elas vão impactar daqui a 4, 8, 12, 16, 20, 50 anos. As nossas decisões de hoje, elas impactam o futuro da próxima geração e da nossa também. Então nós precisamos ter clareza nas decisões, sabe, pastor? Na escolha de uma escola. Se você que está ouvindo uma escola, tem um filho, escolha uma escola que vai levar para ele não somente uma competitividade cognitiva, mas princípios e valores morais com base na Bíblia. Faça escolhas corretas. Escolha trabalhar numa empresa que não vai exigir que você seja corrupto. Rejeite a corrupção. Escolha governantes honestos, justos, que tenham propostas de transformação social a partir de uma matriz conceitual cristã séria. Porque se a gente fizer a escolha correta, e nós estamos hoje com a mesa posta, sabendo quais são as intenções dos governantes que vêm aí, estude os governantes, saiba o que eles estão propondo, porque, olha, não aceite pautas que estão fora dos princípios e valores que a Bíblia não podemos preconiza. Não podemos aceitar. A gente não pode apoiar partidos que são totalmente contrários aos princípios bíblicos. Correto. Né? Tem uma pauta que não tem nada a ver com a gente, pauta de aborto, pauta de não sei o quê, de drogas. Exato. Isso não tem nada a ver com os nossos princípios. Fora, pauta, a imoralidade... A imoralidade, ela está permeada na nação. E a transformação começa conosco. Aí eu me lembro, né? Eu estava lendo o texto, estava lendo o livro de Esther, um livro que eu leio tanto, de repente, num dia eu ouço uma pregação sobre o livro de Esther e falo assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso antes. E a chamada é a seguinte, né? A palavra de Mardoqueu para Esther. Quem sabe você não está na posição que está porque Deus o colocou para este tempo, né? Quem sabe Deus não tem o colocado na posição que está para este tempo. Quer dizer, aproveite o tempo, transforme. Não aceite engodo, não seja massa de manobra, né? Faça as escolhas corretas. Esse é o princípio. Então, eu acredito sim que nós estamos passando por uma transformação no país, sabe? Sim, e começa em nós. E eu vejo assim com muita paixão essa área educacional. Hoje eu estou na educação, eu estava no mercado editorial, depois em outros segmentos.
Mas hoje eu vejo com muita paixão. Eu acredito que não tem outro ponto. Outro dia, sabe, pastor, eu estava lendo um jornal de São Paulo e dizia assim que pesquisa revela... Olha só a chamada. Pesquisa revela que a como é que fala? A criminalidade está diretamente relacionada com a falta de policiais nas ruas em São Paulo. Aí eu pensei, gente, que distorção da realidade. A criminalidade não está existindo por falta de policial na rua. Está existindo por falta de princípios e valores da sociedade. Está existindo por falta de educação formal, de educação correta. Então a criminalidade ela não existe porque falta policial na rua. Ela existe porque falta educação para o povo. Falta princípios morais, princípios e valores morais, princípios cristãos. Não é verdade? É verdade. Então é verdade. Isso. Né? Professor, a gente está muito próximo de terminar essa live essa que noite. Pena. Pena mesmo. E a próxima pergunta minha seria o seguinte: se esse programa BN, né, se ele pode ser esse material, se ele pode ser utilizado por outras associações, por igrejas, associações, igrejas, como nós e igrejas. Mas pela resposta anterior do senhor, pelo comentário do senhor na última pergunta, eu acho que isso é possível porque já existem outras associações, outras escolas, não é isso? Fora da Escola Batista que já utiliza. Então, sim, o senhor já respondeu para nós essa pergunta. Então eu quero finalizar. www.programabene.com.br programabene.com.br. Ok. Então eu queria finalizar, infelizmente, essa live. Inclusive, nós temos aqui pessoas no chat ao vivo. A Ana Maria Santos, né? Ela colocou que ótimo tema, né? Necessitamos urgente resgatar essas virtudes morais que andam bastante esquecidas. Eu queria mandar aqui um abraço para Ana Maria. Ana, Deus te abençoe. E também aqui muitas outras pessoas que estão participando conosco dessa live hoje. Então, para a gente fechar, a minha pergunta é o seguinte: tem alguma pergunta que nós não fizemos, mas que o senhor gostaria de ter respondido? Poxa, essa foi uma pergunta difícil de responder, né? Olha... Bom, estou perguntando para um professor, então o professor tem que saber as respostas. Exato, mais ou menos, né? Mas eu diria o seguinte para você, que dentro desse tema educação, que o tema hoje é educação e educação por princípio, né? Eu acho que eu queria falar especificamente para aquelas famílias que ainda têm seus filhos estudando em escolas que não estão adequadas para a educação deles, né? A escola é uma escolha da família, né? E logicamente nós vivemos num país onde a maioria da população não consegue pagar uma escola particular. Mas entre na escola, faça parte da escola. Se for uma escola pública, faça parte da escola. Leve para a escola os princípios e valores. Peça para a diretoria, para a direção da escola, para você participar da organização da escola. Promova eventos nos finais de semana. Não terceirize a educação do seu filho. Em momento nenhum. Sabe? Mesmo numa escola particular, a maneira mais adequada da gente ter filhos potencialmente educados e saudáveis para a nova gestão do futuro do país é nós, como pais, acompanharmos a educação deles. Para identificar se está correto, se está indo bem, como é que está, né? Então, assim, não adianta criticar a educação. Não adianta criticar governo, não adianta criticar a escola e criticar o professor se nós abandonamos essa ala tão importante da nossa responsabilidade. Nós é que somos responsáveis por educação dos nossos filhos. A escola é um apoio. Né? A escola vai educar parte de nós, educar né? formalmente e conosco. Não dá para terceirizar isso, né? Não dá para terceirizar. Eu percebo que às vezes a gente quer terceirizar, né? Não, isso é da escola. A escola que tem que fazer é o professor. Não, começa em casa, né? Começa em casa. Então, leve para a escola aquilo que você gostaria. Vá lá discutir com a escola aquilo que você gostaria que fosse ensinado lá, principalmente no que diz respeito ao extracognitivo, que é os princípios e valores. Leve capelania para a escola. Proponha para a direção da escola de você montar uma aula cívica ou bíblica na escola. Seja o professor da escola. Essa é a proposta que eu teria aqui para dizer. Assim que a gente vai transformar a nossa educação. Professor, que pena, professor. Que pena. Eu tô realmente assim triste porque nós estamos chegando ao final. Eu acho Mas foi um bom papo. Não, com certeza. E os nossos ouvintes aqui amaram.
E eu queria, em nome da nossa diretora, a doutora Rosane Brás, em nome da diretoria da ABAS, a ABAS é a Associação Betel de Assistência Social. Nós somos uma associação de 62 anos, trabalhamos com educação, trabalhamos com ação social. Então eu queria agradecer ao senhor por ter atendido o nosso convite. O senhor já era um parceiro nosso, já antes de vir aqui. Agora eu acho que os nossos vínculos e laços aí vão se fortalecer, estão se fortalecendo, e eu queria agradecer ao senhor, a sua família também, né, que permitiu também que, né, deu de acordo aí, o ok, para que o senhor pudesse estar aqui conosco. Deus te abençoe. Eu espero que em outras oportunidades nós possamos estar juntos. Eu queria agradecer o Volmer é nosso técnico, ele sempre está conosco nos ajudando. Eu queria agradecer você que está conosco hoje. Deus abençoe você. Toda quarta-feira do mês, nós estamos aqui nessa live. Nós sempre temos procurado trazer assuntos que são relevantes para a sua vida, que realmente vão fazer a diferença na sua vida. A ABAS está vivendo um novo tempo e eu convido você para ser nosso parceiro. Você quer saber como que você pode ser nosso parceiro? Entra nas nossas mídias sociais, venha conversar conosco, tá? www.abasbetel.com ou abasbetel.org, você vai falar conosco. Você pode falar conosco através do YouTube. Não, o YouTube não dá para falar, dá para mandar mensagem lá, chat no YouTube? No Instagram, enfim, do Facebook, enfim, das nossas mídias sociais. Entra lá, venha falar conosco. A ABAS é muito forte na questão do voluntariado. Eu até ia fazer uma pergunta pro professor sobre isso, mas o tempo não permitiu. Mas venha trabalhar conosco, venha ser parte do nosso time. Você pode nos ajudar bastante. Nós temos vários projetos em andamento, projeto ASAF, projeto Caleb, e temos alguns outros projetos que vamos lançar nos próximos dias, e nós precisamos que você seja nosso parceiro. Deus abençoe o Gustavo e o Abner, que estão aqui na nossa retaguarda. Uma boa noite a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz. Boa noite.